Nós ficamos com a compreensão explicativa da pessoa. Então, a partir do texto sobre a compreensão explicativa da pessoa, nos traz como pontos principais o sentido do homem em sua existência como pessoa, compreendida como a mais profunda de todas as experiências. Podemos destacar a experiência transcendental, que por sua natureza é inacessível à compreensão explicativa. No decorrer da apresentação, iremos detalhar os seguintes assuntos. Acerca da compreensão explicativa da pessoa, tomaremos primeiramente as categorias do eu sou, a saber, o corpo mesmo, o psiquismo e o espírito, e expor a compreensão explicativa para cada uma dessas. Em seguida, aprofundaremos o conceito de pessoa e indivíduo em Lima Vaz. Por fim, faremos uma aproximação da compreensão de pessoa vaziana com a reflexão filosófica de Jacques Maritain sobre a personalidade e individualidade. Ótimo. O corpo é dividido em três aspectos. O corpo, a parte eu sou, a própria, que é a objetividade, psiquismo, que é a subjetividade, o espírito, que é a intranscendência. A compreensão explicativa do corpo humano, segundo a ciência, é constituído segundo as normas metodológicas do conhecimento científico como objeto. Com efeito, embora sendo o seu objeto, o processo de objetivação do corpo é dado na natureza e não no corpo próprio. O processo de objetivação do corpo, mesmo no caso total, que é a redução do corpo a um objeto como exemplo a um cadáver, não suprime a referência humana do corpo e sua integração da totalidade no fenômeno da vida enquanto vivido pelo indivíduo. O homem consegue adquirir um conhecimento científico do corpo objetivizado, segundo conceitos e leis de um saber empírico formal. Os conceitos fundamentais dessa forma de saber situam o homem no tempo e no espaço de um mundo seguindo três ordens de grandeza. Primeira ordem, o tempo longo, segundo o qual o corpo é pensado dentro das leis gerais da evolução e da vida. Segunda ordem, do tempo curto, segundo o qual o corpo é pensado de acordo com as leis de sua gênese individual e de sua formação. E a terceira ordem, a ordem da grandeza estrutural, segundo a qual o corpo é pensado de acordo com as leis de suas organizações e funções, que é o organismo. O segundo ponto, compreensão explicativa do psiquismo, cuja estrutura epistemológica apresenta o paradoxo inicial do ser uma ciência de um objeto que é sujeito. A discussão em torno da compreensão explicativa do psiquismo vem concentrar-se na noção do sujeito consciente, assim considerada a um dos polos em torno dos quais de sua organização na vida psíquica, e um dos outros sendo inconsciente a estado supraconsciente. O ângulo sobre o qual considero o problema da construção de uma ciência psíquica existe dois fatores fundamentais. A impossibilidade de uma total objetivização da vida psíquica ou da impossibilidade da eliminação do sujeito na articulação do sujeito-objeto que se apresenta desde o início como objeto da psicologia científica, e o caráter abstrato da mediação com que o sujeito da ciência psicológica opera o processo de dados à sua forma. A compreensão explicativa do espírito. O espírito é a identidade reflexiva de si mesmo, não podendo exercer sobre si a mediação abstrata que é a própria da compreensão explicativa. Desse modo,
A própria ciência, sendo uma operação do espírito, é estudada segundo conhecimento intelectual, condicionamento neurofisiológico e psíquico, e as formas abstratas que regem o conhecimento intelectual. Contudo, só pelo espírito o homem opera humanamente e produz obras propriamente humanas. De um lado, enquanto oferece uma compreensão explicativa específica daquelas estruturas, do outro lado, é possível obter uma compreensão explicativa em sentido amplo do ser espiritual do homem. Então, tendo apresentado essa compreensão, né, explicativa da pessoa de acordo com as devidas categorias, né, a ciência tenta compreender um homem dentro das suas respectivas categorias que os meninos acabaram de apresentar. Para Lima Vaz, não há como explicar a pessoa humana num conceito operacional. Para ele, a ciência não tem como dar conta daquilo que seja da pessoa humana dentro dessas subdivisões das categorias, né? Porque para ele vai dizer que a ciência não tem como submeter a pessoa simplesmente às regras de experimentação, a partir da qual seja possível obter resultados indefinitivamente repetíveis. Ou seja, podemos citar aqui por um exemplo, né? Um químico, ele é capaz de submeter uma determinada substância, na qual podemos chamar de A, uma substância A, e ao utilizar uma outra substância que podemos denominá-la de B, com essas duas substâncias, esse determinado químico, né, ele é capaz de realizar, através dos métodos e das regras científicas, e aí ele consegue chegar a um determinado resultado, né? Se toda vez que esse químico realizar esse procedimento, tal como na primeira vez, ele será capaz de chegar ao mesmo resultado. Assim, se dá o conhecimento científico. Mas aí Lima Vaz nos recorda que com o ser humano isso não é possível. E por que isso não é possível? Isso não é possível porque os resultados de uma experiência como essa, né, de acordo com essas regras, né, uma experimentação de acordo com as regras científicas, essa experiência da pessoa humana, ela está intrinsecamente relacionada ao existir da pessoa, que é algo singular e único do sujeito. Portanto, não tem como submeter a pessoa aos conceitos das regras de experimentação, porque o existir, ela está relacionado com algo que é singular e único do sujeito. E aí que eu abro aspas, então, para o Lima Vaz, né? Ele diz: no seu constituir-se e no seu manifestar-se, a experiência da pessoa é articulada internamente, ou seja, algo, né, singular, a partir do seu centro dinâmico e ordenador do eu sou. E é esse eu sou que é inatingível e incapaz de ser submetido a qualquer procedimento objetivante de conhecimento, que intente, ou seja, pretenda que reduzi-lo a um estado de coisa, né, observável e manipulável. Portanto, o homem não tem como ser observável e manipulável. E aí, a experiência da pessoa, como já falamos, né, é algo pessoal e não generalizável, porém, para o filósofo, o homem não se exime da capacidade de observar a si mesmo e observar seus semelhantes. Com isso, o homem é capaz de entender o seu próximo, né? O homem percebe as atitudes do outro, e aí ele consegue, ao entender esse outro, ele consegue aplicar os resultados dessas observações ou entendimento, que é algo subjetivo, e aí ele consegue aplicar, quando ele entende o outro, esses resultados, né, desse entendimento, aos instrumentos linguísticos e lógicos que permitam identificar cada um em meio à multidão dos iguais. Ou seja, o sujeito é capaz de identificar o que há de identificar o outro na sua singularidade, né, e em meio às variedades das coisas que existem.
Então, assim, se procede na designação de cada um pelo seu nome, bem como na classificação que faz do homem um indivíduo de uma espécie. Em outras palavras, somos seres vivos que temos nome, cada pessoa tem a sua singularidade e tem a sua própria história. Mas podemos encontrar nesses sujeitos algo comum que nos permitam enxergar neles, né, desses seres que são singulares, aspectos que sejam possíveis definir como seres pertencentes a uma espécie, ou seja, aquilo que o Lima vai chamar de indivíduos, né? Então, somos pertencentes, somos indivíduos de uma espécie. E aqui é que faz a distinção entre o conceito de pessoa e indivíduo. A pessoa aqui relacionado a esse eu sou, e o indivíduo como algo que está muito mais relacionado àquilo que seria o entendimento das ciências humanas, né? Ele fala, com o surgimento das ciências humanas, através das suas observações e dos seus estudos a respeito do homem, devido às características presentes no homem, parece ser capaz de unificar todo um conjunto de manifestações do seu ser, sejam elas psicológicas, sociológicas, culturais, e é isso que as ciências humanas tenta compreender, né? O homem dentro dessas manifestações, que seria que, e por meio dessas observações, essas ciências têm como alvo propor uma imagem científica do homem, e aí é onde chega o conceito de indivíduo, né? O homem, assim, é observado na vida cotidiana e submetido aos procedimentos classificatórios e analíticos da ciência, sendo possível caracterizá-lo como um indivíduo, que pode ser considerado um sinal manifestativo, que anuncia a presença da pessoa na exterioridade do mundo e da história. Então, na medida em que o indivíduo pode ser um objeto de compreensão explicativa e submetido a diversos tipos de abstração e a correspondentes tipos de procedimentos classificatórios e analíticos, e para ele que se volta a curiosidade científica, né? E aí o Lima Vaz, ainda, no seu texto, Compreensão Explicativa da Pessoa, ele vai ainda recordar que desde a filosofia, a tradição, né, desde Aristóteles, as ciências do indivíduo ocupam um lugar importante na enciclopédia dos saberes científicos. No entanto, na tradição aristotélica, retomada na Idade Média pela síntese tomásica e prolongada pela tradição tomistas, as ciências do indivíduo, que tenta compreender essas manifestações do humano, né, ela permanece submetida à atração da filosofia. Então, o indivíduo é pensado na sua inclusão, na sua universalidade da espécie e só é objeto de um conhecimento científico rigoroso, né? Assim, as ciências do indivíduo, do homem, é subordinada à filosofia do homem-espécie, e mais tarde a filosofia da pessoa. E aí que é interessante também recordar que o Lima Vaz recorda que, com o advento do nominalismo, né, que é essa corrente filosófica, ela trouxe para a tarde medieval, para as ciências do indivíduo, um alcance e um estatuto epistemológico próprio que passa a ocupar sobre o nome de ciências humanas, todos os campos do conhecimento científico do homem. Então, é a partir dessa corrente filosófica que se deixa de querer compreender as manifestações do homem, né, as ciências tentando compreender somente como algo muito generalizável, e aí, com o advento dessa corrente filosófica do nominalismo, vai tentar compreender aquilo que há de mais específico nesses indivíduos, né? Então, e aqui que vem reformando, então, o conceito de pessoa. A distinção entre pessoa. A pessoa que se recorda desse eu sou, que é algo próprio, singular e único do sujeito, enquanto as ciências humanas tentam compreender as manifestações de todo algo que é muito generalizável, né? Então, algo que não é muito específico e particular. Então, essa é a distinção entre pessoa e indivíduo.
Então, nós já tendo considerado até aqui o entendimento acerca do que é a compreensão explicativa da pessoa, né, tomando desde as categorias do eu sou, né, o corpo mesmo, o psiquismo e o espírito, e considerando somente a gente puxou, né, extraiu somente a compreensão explicativa dessas três categorias. E tendo depois compreendido o que Vaz entende acerca de pessoa e indivíduo, eu agora vou tentar fazer uma aproximação daquilo que é a reflexão de Lima Vaz, daquilo que é a reflexão filosófica do Jacques Maritain, né, conforme a professora nos indicou aquele material, né, acerca da pessoa e do seu intento em estudar o homem de maneira integral, né? Então, eu vou retomar com certeza, totalmente o que é o conceito de pessoa e indivíduo, tentar aproximar com o que é individualidade e personalidade, que são os conceitos de Maritain, né? Aí antes é válido recordar que Vaz, ele deixa muito claro que é impossível o acesso à compreensão de pessoa através dos procedimentos metodológicos oferecidos pela compreensão explicativa, né? Pela compreensão explicativa da pessoa, não é possível o entendimento da experiência transcendental, a experiência da pessoa. E aquilo que possa ser compreendido como ciência da pessoa não consegue fazer do ser pessoa um ser observável, digamos que um ser de laboratório, né? De onde se extrai um máximo de resultados, digamos que certos, palpáveis, a partir de uma experimentação. Porque, como bem fala Lima Vaz, a pessoa é sujeito único e singular, e sua experiência como pessoa é dada a partir do centro dinâmico e ordenador do eu sou. E esse centro não é alcançável através de procedimentos metodológicos observáveis, e que se comporta de determinado modo definido. Como eu falei, não é? Eu vou pegar aqui a pessoa, colocar no laboratório e ver uma série de coisas que se comporta de maneira definida nela, e daqui eu vou ter uma conclusão. Não é dessa forma. Exatamente porque a experiência da pessoa é pessoal, não é generalizada. Ou, como diz Maritain, o homem é uma individualidade que se completa por si mesmo na inteligência e na vontade. Mas não é por essa compreensão, né, do ser pessoa que vai abandonar o modo de compreender das ciências humanas. Pelo contrário, o homem pode compreender aquele que está ao seu redor, utilizando-se da ciência. Através desse procedimento, ele consegue classificar o ser homem como um modo de indivíduo de uma espécie. O modo como se comporta no meio sociológico, cultural, suas manifestações psicológicas. E este homem observável e classificável é aquele compreendido por Lima Vaz como um indivíduo. Como o Vitor bem falou, né? Que o indivíduo é esse ser que pode ser objetivado pela ciência, né? Pelos métodos. Então, esse indivíduo é o objeto da compreensão explicativa. Então, desse modo, nós temos de um lado a pessoa e de um outro o indivíduo, que são compreendidas dentro de um conceito, Lima vai citar lá no texto da compreensão explicativa, no conceito trazido pela modernidade, que é o conceito de personalidade, que buscou e busca compreender a totalidade das manifestações do ser homem. Quando eu falo de personalidade, que esse conceito buscou compreender a totalidade das manifestações do ser homem, não estou dizendo que Lima Vaz buscou compreender a totalidade através da compreensão explicativa. Não, eu digo que esse conceito de personalidade da modernidade tentou compreender a totalidade das manifestações do homem. Então, é daqui que se entende a personalidade bem como uma pessoa, como objeto da compreensão explicativa, por mais que daqui também se extraia uma compreensão filosófica. Então, a pessoa é atrelada a uma interioridade espiritual. O indivíduo é atrelado à exterioridade corporal, mas sem separação.
e sim em unidade, sendo a pessoa indivíduo na sua unidade mais profunda, e sendo o indivíduo pessoa por estar materialmente presente no mundo físico. Aí eu retomo novamente. É por isso que ele não abandona a compreensão explicativa, a compreensão da ciência. E que, no entender de Jacques Maritain, são as duas esferas da pessoa, a saber, a individualidade, que é a matéria, aquela que se opõe a tudo que é universalismo, e a personalidade, que é o espírito, possuidora de uma interioridade a si mesmo. E o estado de unidade dos seres consiste já exatamente nessa junção, desse conflito, né, dessa individualidade e personalidade. Isso é em Jacques Maritain. Porque a pessoa deve ser levada a viver uma identidade própria, tendo em vista que todo ente é inteiro e integral. Aí aqui eu me arrisco, né, a dizer, eu ouso dizer, que nisso também, de certa forma, consiste a filosofia de Lima Vaz, que é a compreensão do homem, que é pessoa, dentro de uma perspectiva integral. A pessoa é um ser integral, inteiro. A pessoa é um todo, né? E aí, novamente, aqui eu me arrisco a dizer, né, falar por que Lima Vaz dá o devido valor à compreensão explicativa para a sua filosofia. Mesmo entendendo que ela não é capaz de exaurir a compreensão de pessoa no seu todo, em todas as suas dimensões. Ou seja, Lima Vaz, segundo Lima Vaz, aqui eu abraço e cito, porque indivíduo é membro de uma espécie e sujeito às suas leis. E aí ele cita o Santo Tomás de Aquino, né? E a pessoa é única na sua originalidade, irredutível a um denominador comum classificatório ou a um simples indivíduo de espécie. Portanto, a compreensão explicativa é importante para a compreensão da pessoa, mas ela é limitada quando se quer adentrar ao campo da experiência transcendental, sendo então a compreensão da pessoa possível somente pela compreensão filosófica. E aí aqui eu já tento encerrar, deixando em aberto já o próximo assunto, né, que é a compreensão filosófica da pessoa. E pode-se dizer que a pessoa é aquele indivíduo possuidor de uma personalidade aberta às necessidades, além das suas, como o Maritain fala, né, também. A pessoa é um ser que dialoga com o mundo, porque a pessoa é ser no mundo, é ser com os outros, é ser em si mesmo, é um ser de inter-relação. E é isso. Muito bem, equipe, muito bem.